Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal Verdades Escrituras, meus irmãos do canal Amor Ágape, canal Igreja Online. É uma honra, é um prazer estar aqui mais uma vez para nós darmos uma meditada, sobre as Escrituras, para nós aprendermos mais, para podermos enriquecermos nosso conhecimento e podermos crescer na fé. E podermos saber o que devemos fazer para agradar o nosso Criador. Amém? Vamos lá. E nessa oportunidade eu queria ler para os irmãos a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Vamos à Epístola? Paulo fala assim: os que confiam na obediência à lei estão debaixo de maldição. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo de maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, se tornando maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dado por meio de Cristo aos não-judeus, e para que nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Amém? Então, Paulo, na epístola dele aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo diz que todo aquele que tenta ser justificado perante o Criador pela obediência à fé, ele está debaixo de maldição. Perdão, todo aquele que tenta se justificar diante do Criador por obediência à lei, eu errei, não é fé, é lei, ele está debaixo de maldição. Mas que lei seria esta? Que lei seria esta, Quando fala de lei aqui, o assunto fica muito vago, porque nós temos a lei de Moisés, que foi dada aos hebreus, Lei essa que tinha 613 preceitos, e temos a lei do reino do nosso Criador, que é a lei que o Salvador nos ensinou, a lei que o Salvador nos deixou. Vou começar explicando a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela era composta de 613 preceitos. A lei de Moisés, na lei de Moisés, os israelitas tentavam se justificar diante do Criador fazendo rituais religiosos, indo ao templo, matando animais, queimando incenso. E para que esse sistema funcionasse, havia necessidade de um sacerdote, havia a necessidade de um lugar, no caso o templo. Bom especificar também que no templo, só existia o templo de Jerusalém, tá, gente? Não existiu outro templo. Era o templo de Jerusalém, que primeiro foi construído por Salomão, depois foi destruído, e o templo da época de Salvador era o templo construído por Herodes, que no ano 70 após Cristo ele foi derrubado e não reconstruíram mais. Não existe mais templos. Os únicos que existiram foram destruídos. Então o que você vê por aí que chamam de templo
não é templo. Cópias das sinagogas dos judeus. Todas essas denominações, todos esses templos que temos, são cópias das sinagogas dos judeus. Sinagoga quer dizer lugar de ensino. Então, para que se cumprisse a lei de Moisés, precisava de um templo, de um sacerdote, precisava de um altar para sacrificar os animais, precisava que o povo de Israel fizesse rituais. Então Paulo escreve aos Gálatas, e no capítulo 3, no versículo 10, ele diz: olha, todo esse que tenta se justificar diante do Criador fazendo esses rituais, ele está debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Porque aquilo eram ensinamentos de homens, aquilo eram tradições de homens, aquilo eram preceitos que Moisés acoprou aos 10 mandamentos que o Pai deu no monte para ele. E aí Paulo explica, porque Cristo, o Salvador, ele morreu na cruz, ele se fez maldito, para que nós hoje fôssemos livres de todos aqueles rituais, de todos aqueles preceitos, de todas aquelas práticas que os judeus faziam. E aí Paulo explica que a justificação do homem hoje, perante o Pai, é mediante a lei do reino dele. Lei esta que o Salvador ensinou lá no comecinho do livro de Mateus, quando ele disse: façai aos outros o que vocês gostariam que eles os fizessem, porque esta é a lei e o resumo dos ensinamentos dos profetas. Então você observa que em meio ao Velho Testamento, com todas aquelas práticas, com todos aqueles rituais, o Criador enviava os profetas para ensinar que a justificação não era pelas práticas, pelos aqueles rituais, pelos sacrifícios de animais, mas para explicar que a justificação é mediante o amor ao próximo, né? É mediante ao que eu faço ao meu próximo, o modo com que eu trato o meu próximo. Não foi isso que o Salvador falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e serão reconhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros, né? Então todos os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos do Salvador se resumem neste mandamento, né? Façai aos outros o que vocês gostariam que eles os fizessem, porque esta é a lei e o resumo dos ensinamentos dos profetas. Passou disso, como o próprio Paulo falou, é anátema, é maldição. E Paulo disse: ainda que um anjo desça do céu e te ensine outra coisa que não esteja alicerçada no amor ao próximo, fuja dele, fuja, porque é uma maldição. Vai te levar à condenação, vai te levar a perder a vida eterna. Então é isso, meus queridos. Você, meu irmão evangélico, evangélica, você católico, católica, é preciso que você leia mais as Escrituras e que você passe a entender mais o que as Escrituras estão falando. Porque, na verdade, as Escrituras falam justamente contra as práticas que você tem feito, contra os rituais que vocês têm feito. Porque o nosso Criador não quer culto, ele não quer missa, ele não quer sacrifício. Nosso Criador não quer dinheiro. Nosso Criador, ele quer que você ame e respeite o seu próximo. Ele quer que você seja solidário, generoso, amoroso, para que naquele grande dia, como o próprio Salvador ensinou em Mateus 25:31, ele venha dizer para você: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e você me deu o que comer, eu estava com sede e você me deu o que beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso e doente, você foi me visitar. Eu perambulava por aí, você me hospedou. Tá bom? Amor ao próximo, lei do reino do Criador. Se passar disso, é maldição. Fiquem todos na paz, um abraço e me perdoe qualquer coisa. Tudo que eu disse aqui foi para o seu próprio bem, foi para abrir seus olhos. Um abraço.